Será que você alguma vez já ouviu alguém ou um artigo falar sobre a palavra contraste? Já se perguntou qual é o significado dessa palavra? Muitas vezes estamos a assistir um programa da TV, de repente o apresentador usa a expressão contraste. Por outro lado, estamos a ler um livro, uma publicação, aparece a palavra contraste. Será que já ouviu essas palavras e sabe o que significa? A palavra contraste, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela significa a comparação para verificar a diferença entre duas coisas. Porém, no que se refere a governos, para percebermos se um governo é melhor do que o outro, nós podemos fazer contrastes. Então, nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos fazer 3 contrastes sobre o governo de Deus e os governos humanos. No final do discurso, nós vamos ver qual dos governos é o melhor. Mas esses contrastes se basearão em quê? Em 3 coisas: justiça, alegria e duração. Então, vamos à história. Quando nós olhamos, por exemplo, nos governos humanos, o que é que você acha? Será que você consegue ver verdadeira justiça nos governos humanos? Por exemplo, ao olharmos para a desigualdade econômica, para o racismo, para poucas oportunidades de melhora de vida, falta de acesso à saúde, criminalidade, violência e assim por diante. Ao olharmos bem para tudo isso, nós percebemos que os governos humanos são craques em divulgar isso. Apesar das várias tentativas dos governos humanos, eles infelizmente falham bastante no que se refere à justiça. Muitas pessoas, quando sofrem algum tipo de mal, eles às vezes aparecem na televisão e dizem: "Eu só preciso a justiça. Eu espero que as autoridades façam justiça." Por quê? Porque há ausência de justiça. Mas agora, e que dizer do governo de Deus? Será que é igual ou há um contraste? Há uma diferença? Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, número 89, versículos número 14. Vamos ver como é que é o governo de Deus em relação à justiça. Salmo, número 89, versículos número 14. Esse texto diz o seguinte: a retidão e a justiça são a base do teu trono. O amor leal e a fidelidade estão diante de ti. Conseguiu perceber como é que o governo de Deus é em relação a demonstrar justiça? A parte A do versículo número 14 que nós lemos mostrou que a justiça faz parte da base do trono, do governo de Deus. Mas agora, o que é que você acha? Será que o governo de Deus é realmente justo? Eu tenho a certeza que a tua resposta está a ser claramente que sim. Por exemplo, Jeová Deus, para o seu governo, criou leis, princípios e muitas vezes Jeová fez até decretos, tomou decisões. Mas, como você sabe, todas as leis, decretos, princípios e decisões que Jeová colocou na sua palavra a Bíblia, todos são plenamente justos. Jeová nunca criou uma lei que tem como objetivo nos fazer mal. Por outro lado, nós nunca vimos alguma coisa na palavra de Deus, a Bíblia, que seria uma injustiça. Com certeza, Jeová, ele dá leis e princípios com o objetivo de nos ajudar. Por outro lado, todas essas leis e princípios aplicam-se a todos. Todos podem beneficiar-se com essas leis, princípios e decisões judiciais. Mas agora a pergunta é:
Fez o contraste. Qual é o melhor governo em relação à justiça? Os governos humanos ou o governo de Deus? Um segundo ponto tem a ver com a alegria. Como é que você vê a alegria dos governos humanos? Será que eles conseguem proporcionar verdadeira alegria? Muitas vezes, nós, ao assistir à TV, percebemos que aqueles que apoiam os governos humanos estão cada vez mais decepcionados e descontentes. Eles, muitas vezes, chegam a trair o seu próprio governo por conta de promessas não cumpridas. Muitos até mudam de lado, fazem denúncias, apontam o dedo e dizem que aquele governo não presta. Muitos reclamam por conta de vários anos a servir naquele determinado governo humano, mas ainda assim são completamente descontentes com ele. Mas agora, que dizer do reino de Deus? Será que existe alegria? Qual é o contraste? Abra a Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, número 89, versículos 15 e 16. Feliz o povo que sabe o que é gritar de alegria. Ó Jeová, eles andam na luz da tua face. Alegram-se no teu nome o dia inteiro. Conseguiu perceber? Será que existe verdadeira alegria no reino de Deus? Com certeza que sim. Por exemplo, quando você olha para ti mesmo, como é que está a tua vida hoje? Por ser testemunha de Jeová, não sente que você é uma pessoa realmente feliz? Você não sente que, apesar de passar por algumas dificuldades, ainda assim consegues ter verdadeiro contentamento na vida, ter verdadeiras amizades, verdadeira alegria? Alguma vez já ficou decepcionado com Jeová? Com certeza que não. Mas além da nossa alegria atual, nós ainda esperamos a nossa verdadeira felicidade no futuro. Mas agora a pergunta é, fez o contraste? Qual é o melhor governo? Em relação à alegria, o governo de Deus ou os governos humanos? Ainda existe um terceiro contraste que nós podemos fazer, além da justiça e a alegria. Esse terceiro contraste tem a ver com a duração. Como nós sabemos, nós podemos comparar ao trabalho que muitas vezes os organizadores de eventos fazem. Quando nós olhamos para os governos humanos, nós podemos fazer essa comparação. Por exemplo, normalmente os organizadores de eventos, eles trabalham bastante para montar uma estrutura para realizar os seus eventos. Eles contratam pessoas de decoração, contratam DJs, fazem tudo para realizar algum evento. Depois, no dia seguinte, tudo termina e o que acontece? Eles precisam desmontar tudo. Toda aquela estrutura bem organizada acaba desaparecendo um dia depois. É temporária. Atualmente, os governos humanos são exatamente assim. Eles vêm, mas com certeza no final acabarão. Mas agora em relação ao reino de Deus, veja o Salmo número 89, versículos 36 e 37. A sua descendência permanecerá para sempre. O seu trono durará como o sol diante de mim. Assim como a lua, será firmemente estabelecido para sempre como fiel testemunha nos céus. Conseguiu perceber? O governo de Deus durará para sempre e nos dará verdadeiras bênçãos para sempre. Conseguiu fazer o contraste? Qual é o melhor governo? Governos humanos ou o governo de Deus? Com certeza, nós já temos a resposta. Com certeza, queridos irmãos, nós podemos perceber que o governo de Jeová é justo. Os governos humanos não são. O governo de Jeová proporciona verdadeira alegria. Os governos humanos não. E o governo de Jeová durará para sempre. E o governo dos humanos não. Qual é o governo que vai apoiar?